coligação, aí é outra coisa. Com os outros partidos, aí é outra conversa. Vamos agora com Cíntia Lages. Cíntia Lages ao vivo, direto de Brasília. Olá, Cíntia, boa tarde. Boa tarde aos telespectadores da TV Meio Norte. Pois é, estou falando aqui da Praça dos Três Poderes, mais especificamente da exposição que tem aparatos, viaturas, equipamentos das Forças Armadas e que foi aberta logo depois do encerramento do desfile de 7 de setembro. Eu estou literalmente na mira de um dos caminhões aqui, dos tanques, melhor dizendo. O João Carvalho, que está no estúdio, certamente vai conhecê-lo. Esse aqui é um tanque americano e a gente tem várias viaturas. Eu mandei algumas imagens aí de equipamentos das Forças Armadas, não imagem dos desfiles, imagens da exposição especificamente onde eu estou, mostrando que a ideia aqui é fazer uma interação da população, da sociedade civil com as Forças Armadas, né? Um ambiente bem diferente daquele que foi registrado ao longo dos últimos 4 anos. A gente viu que aqui tem, por exemplo, tanques, eu já falei, tem carros, tem carro corta-fogo, tem aqueles que são utilizados em batalhas também estão aqui, e tem uma área que as crianças estão adorando, eu também mandei imagens disso, que são dos acampamentos, né? São das barracas onde os militares ficam acampados quando eles estão naquelas operações na Amazônia, por exemplo. Eu mandei essas imagens, a gente pode ver as crianças se divertindo bastante nesses acampamentos que foram montados aqui. Dá também para andar a cavalo, nos animais que são da cavalaria. Enfim, a ideia de fato é aproximar as Forças Armadas da comunidade. Muita gente já passou por aqui, a exposição foi aberta às 10 horas da manhã, agora já tem um pouco menos gente, mas a esplanada dos ministérios ficou lotada durante todo o dia de hoje para esse desfile de 7 de setembro, que é o primeiro desfile, ou melhor dizendo, foi o primeiro desfile no governo Lula, e foi tudo tranquilo como o governo imaginava. Agora sim, a gente pode ver as imagens do desfile de 7 de setembro, que foi desbolsonarizado. Teve a participação do Zé Gotinha, né, que foi de fato uma estrela desse evento, teve militar indígena cumprimentando ministra indígena, a Sônia Guajajara, teve a primeira-dama Janja Lula, vestido vermelho com um colar indígena. Isso são alguns fatores, esses são alguns aspectos, melhor dizendo, que chamaram a atenção de um desfile onde também Lula fez questão de aparecer o tempo inteiro com o ministro da Defesa, José Múcio, e também com os ministros militares. A gente tem, inclusive, alguns desses momentos aí desse desfile de 7 de setembro aqui no Esplanada, sem nenhuma ameaça golpista, com a presença de Rosa Weber, a ministra do STF, que veio hoje aqui, e de Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado. Arthur Lira não veio porque está em Maceió cumprindo uma agenda política. Muitos ministros estavam aqui, inclusive o Márcio França, que ontem foi remanejado para uma outra pasta ainda a ser criada. Que saber aqui dos nossos jogadores sobre essa mudança, quer dizer, na verdade é um retorno do 7 de setembro à cidadania, João. Olha, eu acho que antes de tudo é a despartidarização do 7 de setembro, né? Porque o ex-presidente queria transformar o 7 de setembro numa parada política. Era como se fosse o encontro dos bolsonaristas do 7 de setembro, na visão do ex-presidente. O que é um equívoco histórico. Eu já acho o 7 de setembro um equívoco, a data. Para mim seria 5, não seria 7, depois eu explico. Mas o que é que acontece? Eu acho que antes de tudo é isso. E aí houve até uma ideia para mostrar que não há um mau clima com os militares. Os militares, pela primeira vez, fazem uma expulsão estática. Esse blindado que está aí ao lado da Cíntia, que custa em torno de 4 milhões de dólares cada unidade, é um M113. O Brasil tem 236 unidades desse tanque aí. E o Exército pegou os seus armamentos mais potentes. Esses bichos foram atualizados agora em 2010. Passaram por uma atualização que custou 56 milhões de dólares. Esses blindados aí é um dos armamentos mais pesados que o Brasil tem, para transporte de tropa, né? Ele, na verdade, é um blindado de transporte de tropa. Então, acho que antes de tudo é isso, Amadeu.
tirar a questão partidária. E isso aconteceu até no Piauí. O que é que aconteceu? Se distribuiu bandeiras amarelas para não ver aquela coisa, porque o próprio bolsonarista, vão distribuir bandeira lá do PT, não sei o quê. O governador Rafael Fonteles fez questão aqui de imprimir, mandar distribuir várias bandeiras do Piauí do Brasil, e do Brasil. o Brasil. Pois é, rapaz. porque ninguém pode se apoderar disso não, Amadeu. Isso é um motivo de escárnio, esse tipo de procedimento. Você querer pegar um símbolo nacional, por exemplo, para as Forças Armadas, a bandeira nacional é o principal símbolo. Você pega um símbolo nacional e transformar numa bandeira partidária. É uma irresponsabilidade. Né? E o detalhe é o seguinte, João, se você for falar dos blindados e caminhões que estão ali, você vai falar de todos. Aliás, você que tem condição de pilotá-los e mais, o senhor atiraria com todos eles. Não, o senhor dispararia... O que eu mais eu achei, assim, desculpe-se, achei assim, engraçado foi que a Cíntia é totalmente anti-arma, né? Eu, por exemplo, sempre andei armado e tudo, e a Cíntia ficava com pavor. Às vezes eu estava armado do lado dela e eu não dizia para ela. Meu Deus, meu Deus. Ela é anti-armamentista. Socorro. A Cíntia é anti-armamentista. Eu também. E ela foi fazer a passagem exatamente na frente do blindado, né, Cíntia? Ô, João. Do João Carvalho pro podcast, sabia? É verdade. Ô, João, você A dispararia... ideia é fazer jornalismo, João. Eu sei, a ideia é fazer jornalismo. Não, isso aí ninguém faz melhor do que você, não, meu amor. O João Carvalho dispararia e destruiria hipotéticos inimigos da pátria. Eu não tenho dúvida, João Carvalho. Francis, por favor, Francis, fala aí do 7 de setembro cívico. Amadeu, na gestão passada houve uma tentativa de usurpar os símbolos nacionais e também momentos da nossa história, datas históricas como o 7 de setembro. Nós observamos, durante já o mandato do Lula, esse processo de resgate da bandeira nacional, das cores do Brasil. Agora também vem um processo de resgate do 7 de setembro. Esse sim é um ato patriota e não um ato direcionado à defesa de um líder político, de uma ideologia. Então eu diria que nós finalmente estamos voltando à normalidade do Brasil e à normalidade do que é patriotismo de fato. Apoliana. Amadeu, acho que é importante esse recado que a Presidência da República passa com esse novo desenho, como você mesmo disse, com o redesenho do 7 de setembro, resgatando algo que a gente já fazia no passado, até porque esse clima de divisão no país, por mais que ele persista, ele não pode ser alimentado. Então, trazer pautas que são comuns aos cidadãos podem ajudar a tentar derrubar um pouquinho esse muro, ou pelo menos diminuir a altura dele, para que a gente tenha um debate propositivo. E sem tensão institucional, né, Marta? É isso, Amadeu. A Cíntia colocou que o destaque aí do 7 de setembro esse ano, 2023, foi a figura ali do Zé Gotinha, né? Eu queria só fazer uma rápida analogia com o ano passado. Acho que o ponto alto, né, infelizmente, do discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro no desfile do 7 de setembro do ano passado foi quando ele colocou ali aquele meio mundo de gente para gritar junto com ele que ele era imbrochável, né? Então, daí já dá para você tirar a tamanha diferença do significado dessa data aí entre os dois governos, como um tratava a coisa e o outro está tratando agora, claro, abarcando tudo que os comentaristas já colocaram aqui anteriormente. Cíntia, ainda alguma coisa sobre o desfile ou vamos para a mini-reforma ministerial? Não, vamos lá, sem problema. Só informando que essa exposição aqui fica até às 5 horas da tarde. Agora há pouco a porta-voz do Exército veio falar comigo para dar essa informação. Então, se mais gente que está em Brasília, a gente tem muitos telespectadores através da nossa plataforma e internautas também, o pessoal pode vir aqui esse horário. E, João, sim, além desse tanque aqui, tem vários outros. Agora, me chamou a atenção, João, foi que muitos desses tanques têm nomes indígenas, né? Tem Guarani, já vi ali o Marruá também. Cascavel. Cascavel está aqui atrás de mim. Se bem que elas estão em todo lugar, mas tem um aqui atrás de mim. Na transferência para o Brasil, eles nacionalizaram o nome, né? Porque na maioria dos americanos é Abrams, é sempre uma referência a alguma liderança
americana, quer que eu né? fale mais? Eu vou compartilhar com a audiência. O João está apto a dirigir esses gripem. Tu é doido, Esses papai. gripem aí, sueco, que o Brasil e tudo comprou. Amadeu, menos, e tal. Amadeu, O João menos. Carvalho está apto a pilotar, maluco. rapaz. O João está apto a pilotar também, Não, é só porque é uma isso. coisa que eu me interesso, Só eu leio. isso, só isso, você está apto. Eu leio Não muito vai sobre pela isso. modéstia, não vai pela modéstia. Ficou triste porque aqui em Teresina não tinha tanques. Ah, Só tinha os tanquinhos dos Eu não sou Só igual tinha- o João, vivida dessas experiências. Eu queria ver pessoalmente, Não, é mas... porque aqui é infantaria, não é, aqui não tem blindado, não. Aqui você tem os blindados, são apenas de transporte de tropa, né? Não tem... João, você não gripem, hein? Ei, João, É o seguinte. passou lá um freezer, serve pra quê? Um caminhão que é freezer. Vamos lá que a Cíntia está no sol quente, Apoliana. Ela precisa de um freezer Ô, pra se refrescar. Cíntia, e ontem nós falamos aqui, até projetamos, fizemos aqui um cenário de mudanças e deu como a gente imaginou. Só está faltando a questão da Margarete, né? Isso, como eu mencionei, a Margarete não estava na lista ontem, seriam os dois nomes que foram anunciados. Esse anúncio aconteceu sem nenhuma surpresa. Os novos ministros serão o André Fufuca, que é do PP do Maranhão, e o Silvio Costa Filho, que é do Republicanos de Pernambuco. Além disso, Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos, deslocado ou remanejado para o Ministério, que vai ser um filhote do Ministério hoje, que tem como titular o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é o Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento. E as informações, ou as especulações, são de que também a Caixa Econômica deverá ter aí uma substituição. A Rita Serrano estava hoje lá no desfile de 7 de setembro, assim como o Márcio França também. Então, o que a gente sabe é que o presidente só conversou mesmo com a Ana Moser para fazer esse comunicado e conversou com Geraldo Alckmin, porque esse arranjo precisou ser feito aí, já que o ministério dele vai perder aí um pouco com a criação do ministério que, provisoriamente, tem esse nome de pequenas empresas, mas que pode vir a ser o Ministério do Empreendedorismo, Amadeu. Tem a foto aí do ministro Padilha com os dois novos ministros, deverão assumir, imagino eu, quando o Lula retornar da viagem. Aí está, o André Fufuca e Silvio Filho. E o Franci tem uma apuração sobre Margarete Coelho, colocando uma dúvida, mais uma concorrência para a piauiense. Franci Teixeira, é sua manchete. Aliás, é do Marca, mas não sei se é do Franci, mas você pode falar, vamos lá. Isso mesmo, Amadeu. A Daniele Calazans, ela que é funcionária de carreira da Caixa Econômica, hoje secretária na gestão Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, e o nome dela também conta com o apoio do PP do Rio Grande do Sul. E a Margarete Coelho vem sendo fritada, sim, nos últimos dias. Nós temos observado isso, inclusive, por parte da imprensa, por conta da ligação da Margarete com o Ciro Nogueira. Ela não é ligada apenas ao presidente da Câmara, mas também é ligada a Ciro Nogueira, e estão frisando, batendo nessa tecla para tentar fritar o nome de Margarete Coelho para a Caixa Econômica. E a Daniele Calazans, a justificativa dos que defendem o nome dela é que ela já foi vice-presidente da Caixa Econômica Federal, é funcionária de carreira, e alegam até mesmo que a Daniele teria uma capacidade técnica maior do que a Margarete Coelho. Então fica essa incógnita entre esses dois nomes. A piauiense, Margarete Coelho, advogada competentíssima, desenvolveu um bom trabalho quando deputada federal, e a Daniele Calazans, que é funcionária de carreira e encontra abrigo em parte do Progressistas, Amadeu. Então quer dizer, Franci, que o fato de Margarete ser ligada também a Ciro Nogueira, que pode atrapalhar, porque assim, está 90% para ser ela. Esses 10% que pode atrapalhar é a ligação com o senador Ciro? Justamente. É o argumento que tem sido usado para fritar a indicação de Margarete Coelho à presidência da Caixa, para que
Daniele Calazans seja escolhida, Amadeu. Cíntia, só um pouquinho, João, deixa eu só para liberar a Cíntia. Cíntia, você acha que no final prevalece mesmo o Arthur Lira, que quer a Margarete? Não, eu não acho que especificamente o Arthur Lira quer a Margarete. O Arthur Lira quer a Caixa Econômica Federal de porteira fechada, ou seja, com todas as diretorias. Isso significa um domínio completo sobre a maior instituição financeira do país, sobre o Banco Social, que é um braço importante da política de desenvolvimento social do presidente Lula, no momento em que ele lança um plano, que é um plano de combate à fome, que ele lança o programa Minha Casa Minha Vida, ou relança o Minha Casa Minha Vida, e tudo isso é entrelaçado com a Caixa Econômica Federal. Não é interesse do Partido dos Trabalhadores, nem é interesse dos aliados do presidente Lula que a Caixa Econômica vá para as mãos de um adversário, alguém que foi muito próximo do presidente Bolsonaro, continua sendo, como é o senador Ciro Nogueira. E a própria Margarete, que tinha uma ligação com a primeira-dama Michele Bolsonaro. Se bem, né, Franci, não foi isso que você citou, mas eu lembro que nessa altura do campeonato não faz muita diferença, porque o André Fufuca resgataram, desde ontem que estão resgatando, vídeos dele ao lado de Bolsonaro e também o vídeo dele votando a favor do impeachment de Dilma, abraçado com a bandeira do Maranhão. Então, isso já não faz muita diferença. O que tem feito diferença é exatamente essa questão das diretorias da Caixa Econômica Federal e, sim, é possível que não seja a Margarete Coelho. Aliás, eu não apostava muito nisso, não aposto ainda, exatamente porque a especulação que a gente ouve aqui não traz a Margarete Coelho como hoje favorita para a presidência da Caixa Econômica Federal. É importante a gente lembrar também, Amadeu, não sei se você ainda vai ter tempo para colocar, que foi muito ruim para o governo do presidente Lula a saída da Ana Moser, né? A nota oficial ontem, com o convite feito aos 2 futuros ministros, não mencionava a Ana Moser. Isso foi apontado como uma descortesia. Inclusive, o presidente do PSB falou sobre isso também, e a gente vê que ela, a própria Ana Moser, se mostrou triste, né, e consternada com a forma como ela saiu. Ela deixou muito claro que ela não colocou o cargo à disposição, que o cargo foi pedido a ela. Obrigado, Cíntia Lages, ao vivo, direto de Brasília. Até amanhã. Ok, até amanhã. Vamos seguir com a questão aqui. O João pediu sobre Margarete. João, vai lá. Aliás, você tem 2 correntes aqui. Eu tava olhando aqui o noticiário, principalmente de Brasília e do Congresso, uns que apontam que o fato dela ser ligada a Ciro Nogueira hoje pesa a favor. Por quê? Porque as outras alas do Centrão já foram beneficiadas. O que está faltando é exatamente a ala de Ciro Nogueira ser beneficiada. E, com todo, eu sempre disse... O Fufuca já é Ciro. Mais ou menos. O Fufuca foi levado pelo Ciro. Está em voo próprio, ele é Ciro. Ele descolou. Depois que a confusão aconteceu... Doutor, esse negócio de descolar depois que perde a eleição é muito... Mas na hora que entrou o governo... Quem botou ele como líder foi quem projetou ele. Foi o Ciro. Eu sei, mas entenda, depois que entrou o governo Lula, eles poucas vezes apareceram com o Ciro. Não era aquela amizade também... Quem não te garante que já é organizado isso aí? Ninguém garante nada. Sim, então o que acontece? Eu estava conversando aqui com algumas pessoas, comigo, um amigo meu que é analista legislativo, ele disse, não vejo que o fato dela ser ligada ao Ciro, não. João, bolsonarista por bolsonarista, todo mundo que está entrando é bolsonarista. Foi isso que ele me disse. Sim. Não tem nenhuma dúvida, né? Aí não tem nenhuma dúvida. Então, eles acham que a mais ou a menos, e aí inclusive ele disse, e a Margarete é um quadro preparado. Foi isso que o próprio cara lá me disse. Ela na Câmara ele mesmo, ela é respeitada. A Poliana. Mostra o Júlio, Arco Verde, estava reclamando. O Júlio, mostra, depois passa. Até curtiu uma coisa do Júlio hoje, eu não sei. É a primeira vez que eu curti uma coisa do Júlio. Não sei se a Nájila já tem o print Passa aí. pra ele aí. Não, mas o Júlio curtiu, foi o Fufuca. O Júlio curtiu o Fufuca. Não, mas eu curti foi a foto que ele publicou do pai hoje, né? Júlio curte Fufuca. Curte Fufuca, né? Júlio curte Fufuca. Meu amigo, você tem que pegar esses grupos do PT, como é que eles tratam esse Fufuca. Meu Deus. Você também vai concordar com a fufucação do governo, é assim. A fufucação do governo. Olha lá, ó.
Olha, ó. A tarja Tira aí a tarja. Vai, França. Do esporte, @André Fufuca. Parabéns, quero expressar meus votos sinceros de sucesso nesta jornada. Tenho a mais absoluta certeza de que o seu trabalho fará uma diferença significativa nesta área tão importante para o nosso país. Deputado Júlio Arcoverde no Instagram. Ele que não foi só por uma vez, me disse que era contra esse embarque do Progressistas no governo. Sim, tem fato novo, agora o Fufuca é ministro. Ora, mas ele era contra quando o Fufuca Eu quero saber se ele vai ser contra as verbas chegarem aqui mas para agora ele, o né? Fufuca é ministro. Fala, Será que Marcos. ser contra as verbas chegarem aqui para Ó, ele? o fato novo, Apoliana. Tem que respeitar Amadeu. fato novo. Fala, Tem que Marcos. respeitar contra-cheque, meu amigo. Fala, Não, Marcos. ontem a gente estava comentando a respeito dessa troca nos ministérios no Ciência Política e um fato que foi também observado nisso foi a ausência do presidente Lula na foto oficial, ali com o ministro da Casa Civil e os dois novos ministros, o André Fufuca e o... Silvio Costa Filho. Pronto, Silvio Costa Filho. E a gente estava pontuando sobre essa tentativa, né, de afastar a figura do presidente Lula em específico dessas duas figuras que a gente sabe que são de outro lado, né? Mas que agora, claro, estão tentando se aproximar. O senador Ciro Nogueira, em uma entrevista que ele concedeu mês passado, ele disse que se o André Fufuca assumisse algum ministério no governo, ele afastaria automaticamente o Fufuca do Progressistas. Agora, eu sou curiosa para saber como é que vai Ele vai se aproximar na hora de se afastar. Como é que vai ficar a situação dele no Progressistas. O Fufuca e quem for para a Caixa. Tem vindo aí um orçamento de até 12 bilhões a mais no Ministério dos Esportes com as apostas esportivas, as bets, Amadeu. Só com a taxação do imposto das bets. Isso. Só com o imposto da bet. Só deixa esse bets. dado. Só deixa esse dado. Vem cá, João, qual é a nomenclatura aqui que eu uso? Imposto da bet ou imposto das bets? Das bets. Melhor, né? É melhor. Porque senão eu vou misturar coisas, né? Tu tá Regionalmente aqui, você sabe que bet aqui é símbolo de outra coisa, não é de imposto, meu Deus né? do céu. É de cachaça, né? Não, daquela João, cachaça verde. Mas como é que eu, não, João, como é que eu deixou posso... subentendido. Apoliana, me ajuda. Não. Você não me ajuda. É o seguinte, Recuso. atenção,